E vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Glenn Greenwald, que é jornalista, fundador e diretor do The Intercept Brasil, sobre a Vaza Jato. Glenn, boa noite. Boa noite. Bom, Glenn, vamos falar de Vaza Jato, porque a sociedade toda acompanha a divulgação dessas informações que foram obtidas através de hackers que entraram, né, no sistema de comunicação dos procuradores e de outras autoridades e conseguiram informações relacionadas à Lava Jato. E a Lava Jato tem um apelo popular muito grande, né? Foi um combate à corrupção, tem um apelo junto à sociedade muito forte. Eu queria saber desde o início o que você pensou quando as informações começaram a chegar até você, quanto aos efeitos que isso poderia ter. O que você espera efetivamente de resultado? É interessante porque sempre era um defensor do Lava Jato e ainda eu sou. Eu fiz um discurso em 2017 em Canadá, onde Deltan e outros procuradores estavam, e o Deltan postou meu discurso falando o renomado jornalista Glenn Greenwald fez uma palestra muito importante sobre o nosso trabalho. Quando recebi esse arquivo e consegui ver muito corrupção dentro da Força Tarefa do Lava Jato e para o então juiz Sérgio Moro, conspirando juntos em segredo, sempre que eles negaram, eu me senti um pouco traído, para ser honesto, porque eu briguei muito com pessoas de esquerda que estavam criticando o Lava Jato, eu estava defendendo. E como jornalista, eu simplesmente olhei como minha obrigação é para informar o público com informação que eles têm o direito de saber sobre os políticos mais poderosos no país, Sérgio Moro, Deltan e os procuradores. Agora, o juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e os procuradores não reconhecem muitas coisas que saíram nessas divulgações. Você fez uma averiguação antes para ter certeza? Como é que foi a segurança tua em relação ao material que chegou às tuas mãos? É interessante porque no começo eles não disseram que eles não reconheceram as mensagens, eles simplesmente disseram que olha, não fizemos nada errado. Antes de publicar, nós fizemos muito para confirmar a autenticidade do arquivo, obviamente temos credibilidade como jornalistas, nunca publicássemos sem confiança alta que o material é totalmente autêntico. Agora tem 9, 10 outros veículos da mídia, inclusive o maior veículo da mídia aqui no Brasil, Folha de São Paulo, a Vista Veja, muitos outros, que também investigou e verificou que o material é totalmente autêntico. E até hoje ninguém, nem Sérgio Moro, nem Deltan, alegou que nenhuma palavra que publicamos era adulterada ou forjada. Acho que agora todo mundo aceita que o material é totalmente autêntico. Agora, você disse que defendeu de início a Lava Jato, que você era um defensor e que não tinha essa posição de esquerda. Agora, você é casado com uma pessoa que é de esquerda, né, que tem um papel político em relação a isso. E a procura para a entrega do material foi exatamente pelo seu nome. Foi a informação que foi passada pela deputada, ex-deputada Manuela Dávila. Uhum. Então, você não tinha um alinhamento ideológico com uma postura anti-Lava Jato? Primeiramente, não estou falando que não sou de esquerda. Eu tenho opiniões de esquerda, muitas, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, o canal onde eu apareço mais do que tudo é Fox News. Então, eu sou casado com um deputado federal do PSOL, mas também eu tenho muitas divergências de esquerda, mas eu acho que é importante perceber que todos os jornalistas estão trabalhando com fontes, com muito ideologia, com muitas crenças políticas, isso é totalmente normal. E quando recebemos informação, nossa questão não é quem era a fonte, que é o motivo da fonte. A questão importante é esse material é autêntico e é no interesse público de publicar. Isso é a nossa única questão como jornalistas, mas acho que é muito comum que jornalistas trabalhem com pessoas com opiniões políticas muito fortes, mas nesta caso, nossa fonte disse muito claro para a gente e para a Manuela que não me importa qual política é incriminado para essa informação. Eu quero que você publique qualquer informação incriminada sobre qualquer partido, qualquer política, e é exatamente isso que estamos fazendo. Porque a Lava Jato pegou políticos de vários partidos e várias vias, não só de esquerda, só que tem o ex-presidente Lula que foi preso nas investigações, não é? Agora, Glenn, até onde vai a Vaza Jato? Porque vocês optaram por essa divulgação a conta-gotas. Aliás, eu queria saber o porquê disso. Criar um clima de suspense, nós temos alguns períodos em que não sai nada, que dá a impressão que acabou o material.
vai longe ainda? Primeiramente, não era nosso motivo para criar um clima de suspensa. Mas criou, mas não era nosso motivo. Imagina se nós publicássemos todos os materiais só quando todos os artigos estão prontos. Vamos publicar 250 artigos no mesmo dia. Ninguém consegue entender que estamos publicando. Também pessoas vão criticar a gente porque você segurou essa informação quando pessoas estão na prisão 1 ano, 3 meses, porque você não publica quando tudo está pronto. E se você olha como outros vazamentos gigantes estou tratado, ou papéis do Pentágono, ou Wikileaks, ou vários vazamentos, inclusive o trabalho que eu fiz também com Edward Snowden na NSA, foi o mesmo jeito. Publicamos os material quando está pronto. Então, nossa obrigação, na minha opinião, é para publicar todos os materiais que estão no interesse público. Eu não posso especificar quanto tempo vai durar, mas temos mais material para denunciar, para publicar. Quantos por cento vocês já publicaram? Acho que agora estamos mais perto do fim do que do começo. Agora, qual seria o teu objetivo? Você acha que o material seria suficiente para uma revisão dos processos da Lava Jato? Eu acho que, primeiramente, nosso objetivo é para informar o público, para dar às instituições brasileiras, o STF, o Judiciário, as instituições políticas, a informação que eles têm o direito de saber sobre o que essas pessoas poderosas fizeram nos sombras. E, segundo, eu acho que é muito importante também, eu sinceramente acredito que nós estamos fortalecendo o combate à corrupção e não enfraquecendo, porque não pode combater corrupção com métodos corruptos, com pessoas corruptas, com corrupção. Os fins não justificam os meios. Então, eu acho que estamos limpando o processo, a luta contra a corrupção e, enfim, estamos fortalecendo essa luta. Agora, pela avaliação geral que você faz do material que você recebeu de todas essas conversas, você acha que a Lava Jato poderia ter o mesmo encaminhamento com outros procedimentos, ou seja, chegar à condenação de políticos também, mas por outros caminhos? Acho que podia acontecer, mas é a regra. Antes de me tornar jornalista, era advogado. E é a regra em todos os países no mundo democrático, se um juiz, ou procurador, ou polícia infringe ou viola a lei ou os códigos éticos, qualquer coisa que eles fazem contra criminosos, contra corruptos, está em dúvida, pode ser anulado. E quando isso acontece, não é a culpa dos jornalistas para revelar, é a culpa das pessoas que infringem ou violou a lei e o código de éticas. Eu não estou falando em relação ao procedimento, mas você acha que houve inocentes condenados por causa do tipo de procedimento adotado? Eu acho que sim. Pelo menos que eu sei é que tem muitos processos que não eram justos. E todos nós, como cidadãos, merecem, quando o Estado nos acusa de crimes graves, para ter um processo justo. Isso é o direito fundamental para qualquer democracia. Agora, Glenn, as divulgações da Vaza Jato acabaram tendo uma outra conotação política, no contexto político que nós temos hoje no país, que é bastante complicado, muito radicalizado, e vocês colocaram mais informações nesse contexto, né, indo contra a Lava Jato, que é responsável por uma contra-reação da esquerda. Como é que você vê essa situação, colocando as fake news e vocês sendo classificados também como fakes, no caso das informações? Eu, como jornalista, como cidadão, com um menino brasileiro, com 2 filhos brasileiros, obviamente estou preocupado sobre a clima polarizada. Mas, por outro lado, eu acho que uma solução é para procurar princípios que todos nós, independentemente nossa ideologia, nossas diferenças políticas, podem defender. Por exemplo, o princípio que quando você é acusado, você deve ter um juiz que é neutro, que é objetivo, que manter equidistância entre, não é um princípio da direita nem da esquerda, todos nossos interesses para manter e defender esse princípio. A mesma coisa com liberdade da imprensa, todos nós temos o mesmo interesse. Então, eu acho que nosso trabalho que estamos fazendo é dedicado para defender princípios que residem em cima da ideologia.
obviamente, pessoas vão ficar zangadas, porque algumas pessoas estão olhando como isso é um ataque contra o Moro, um ataque contra o governo. Não é isso. É uma defesa dos princípios que acho que um sistema legal, um sistema político precisa, independentemente da ideologia. Porque o juiz Sérgio Moro hoje é ministro da Justiça. Exatamente. Ele está no governo Bolsonaro e é um governo que foi eleito nesse clima de polarização. Sim, mas por outro lado, precisamos lembrar que Sérgio Moro, quando ele aceitou a oferta do Jair Bolsonaro, então presidente eleito, para ser ministro da Justiça, ele exigiu que muitos poderes fiquem sob o comando dele. Então, provavelmente, ele é o ministro da Justiça mais poderoso na história da democracia brasileira. Ele está controlando muitas coisas que eram não muitos outros ministros. Então, quando alguém tem esse poder político na sua mão, como o Sérgio Moro tem, é nosso trabalho, nosso papel na democracia como jornalistas levar transparência para deixar o público entender que esse homem fez nas sombras. Agora, Glenn, em algum momento você questionou as pessoas que forneceram as informações para você do porquê deles terem feito isso? Desculpa? Os que passaram material para você, o Vermelho e todos os outros que estão sendo alvo de investigações, que está preso, inclusive. Sim. Você questionou o porquê dele ter feito isso, dele ter buscado essas informações? Em minhas conversas, eu tinha uma obrigação para proteger o sigilo. A única coisa que eu sei sobre o motivo da fonte é que a fonte me disse que, como eu disse, a fonte disse que eu não tenho ideologia, nenhum partido. Eu quero meu país limpo da corrupção. Eu quero que você denuncie e use esse arquivo para revelar corrupção no parte de qualquer lado, de direita, de esquerda, do centro, de qualquer partido, qualquer política. Isso é verdade ou não? Eu não sei. Como jornalistas, não podemos analisar o motivo da fonte. Precisamos olhar para essa informação, investigar se seja autêntico. Quando confirmamos que é autêntico, como confirmamos, precisamos perguntar, é no interesse público para publicar? Se a resposta para essas duas perguntas são sim, nós temos não só o direito, mas a obrigação de relatar e denunciar e publicar. Jornalista é curioso. Você não teve essa curiosidade em relação ao pessoal que estava te passando material? Eu teria. Tenho. Eu queria saber tudo a respeito dele. Óbvio, mas olha, eu trabalhei com muitas fontes na minha carreira, inclusive um das mais famosas, Edward Snowden. E no começo ele me disse, olha, meu único motivo é que eu acho, sinceramente, que é um ataque da democracia, um ataque da privacidade para criar um sistema de espionagem sem um conhecimento das pessoas. É um ataque da democracia. Eu não sabia no começo se ele estava falando de verdade ou não. Agora eu sei que ele era. Mas isso é muito difícil entender o motivo de qualquer um. Muito menos fontes que às vezes você não sabe muito sobre elas. Mas sim, tenho curiosidade que é o motivo dessas fontes. Mas até agora, que toda a informação que nós temos, o motivo parece que é exatamente o que a fonte disse, que ele queria simplesmente revelar corrupção. Ele recebeu um pagamento de outra pessoa, obviamente não pagamos ninguém, mas nada, mas talvez ele não tenha evidência nenhuma. Ele pode ter recebido de outra pessoa. Mas porque ele não tinha fonte de essa possibilidade existe, mas até agora não tem evidência nenhuma, ninguém foi acusado, ninguém foi preso para pagar essa fonte. Então, sem evidência é muito difícil para especular sobre isso. Agora, te preocupa o quanto que isso possa abalar instituições no país, que a gente já tem uma situação de conflito também nesse sentido? Sobre essa questão da Vaza fonte... Jato, exatamente, das divulgações, porque acaba levando ao questionamento da justiça. Sim, mas eu acho que é muito interessante, porque acho que foi muito saudável é que muito anos as pessoas tinham muito medo do Sérgio Moro, inclusive os tribunais em cima dele, que tinham a responsabilidade para falar quando ele estava violando a lei, violando os direitos das pessoas, e todo mundo estava com muito medo do Sérgio Moro por causa da popularidade do Sérgio Moro. Agora estamos vendo
o Congresso Nacional recusando a implementar o pacote de anticrime dele. Estamos vendo o STF finalmente falando, olha, o que você fez na casa do Bendini, no Petrobras, foi uma violação dos direitos dos acusados. Acho que isso é muito mais saudável, que não temos um super-herói com poder total e absoluto que todo mundo tem medo dele. Isso é muito mais balançado e muito mais saudável para a democracia. Glenn Greenwald, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado pelo convite. Boa noite para você. Laerte, Luciana.